nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça para sempre sobre cada um de vós, em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria, né, que nós mais uma vez estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, e infelizmente ainda através desse canal que nós estamos transmitindo todas as vezes que nós nos reunimos aqui, parece que a igreja está cheia, mas infelizmente não está ainda. Mas eu creio que em breve nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Se não aqui na congregação, lá em cima, na glória. Eu prefiro lá. Mas enquanto isso não acontece, hoje, né, domingo, nós nos programamos para realizar a ceia do Senhor. E coincidentemente, nesse domingo está se comemorando também o domingo de Páscoa. E aí nós pensamos em trazer para vocês o conhecimento da Páscoa, que eu acredito que a grande maioria dos seres humanos na face da terra desconhece o que é verdadeiramente a Páscoa, aonde ela se originou, o que significa a palavra Páscoa e o que para Deus ela e o porquê que Deus instituiu ela e chegou até nossos dias através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, a Páscoa ela foi uma instituição divina. A Bíblia relata que Deus escolheu um povo. Esse povo chama-se o povo de Israel, ou a nação judia, ou os povos judeus. Deus escolheu esse povo para que através do povo de Israel ele pudesse manifestar a sua glória, o seu poder, o seu plano redentor para toda a humanidade. E a Páscoa foi instituída por Deus quando essa nação de Israel, o povo que ele havia escolhido, estava sendo escravizada lá no Egito. E Deus, através de muitos sinais, muitas maravilhas que realizou ali na nação do Egito, através de Moisés, uma história que muitos conhecem, mas o auge de todas as maravilhas que Deus realizou lá no Egito, para tirar o povo dele da escravidão do Egito, foi exatamente a Páscoa. Ela está escrita, sobre a Páscoa está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, onde ela tem até por título a instituição da primeira Páscoa. Então Deus, para tirar o povo dele de lá do Egito, ele chamou Moisés, e instruindo a Moisés o que ele deveria fazer para que possa ser transmitido para os povos de Israel. Deus disse a Moisés que o anjo do Senhor passaria numa determinada noite, onde estaria exterminando todos os primogênitos dali da nação do Egito. E Deus disse a Moisés que o povo judeu deveria imolar um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro ungir, ou seja, colocar nas ombreiras e nas vergas da porta, para que quando o anjo do Senhor passasse, ele não tocaria nas casas que havia a marca do cordeiro. E então, naquele grande dia, assim aconteceu. Quando o anjo do Senhor passava pelas ruas do Egito, as casas que haviam sido marcadas pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte saltava, ou seja, passava por cima e não entrava ali naquela casa. Daí veio o nome Páscoa. Páscoa significa passagem. A passagem do anjo do Senhor, que quando via as casas que eram marcadas pelo sangue do cordeiro, ele passava por cima, não entrava naquela casa, a casa não sofria o dano da morte. E assim, o Senhor fez esse grande sinal na terra do Egito, livrando o povo dele, o povo de Israel, da morte que não entrava na casa deles. E isso Moisés assim instituiu. Eu quero ler apenas no capítulo 12 de Êxodo, versículo 26, que diz o seguinte, Moisés falando: e acontecerá que, quando os filhos de Israel perguntarem: que culto é esse vosso? Então direis: este
é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou à casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Bom, ali foi instituída a primeira Páscoa. De lá para cá, Deus estabeleceu que a nação de Israel, todo ano, haveria de comemorar esse grande feito que Deus realizou lá na terra do Egito, chamado de Páscoa. E eles assim fizeram. Anos e mais anos foram se passando e todos os anos eles comemoravam esse grande feito, o grande livramento de Deus que Ele deu à sua nação, ao povo de Israel, ao povo judeu. E eles comemoravam de uma forma maravilhosa, lembrando do período de escravidão, do sofrimento que eles passaram ali dentro do Egito e lembrando a grande mão de Deus que livrou eles daquela escravidão e os levou à terra que o Senhor disse, uma terra que emanaria leite e mel. Daí então, toda a nação de Israel, ano após ano, fazia isso. Deus estabeleceu isso como um estatuto perpétuo. E quando chegou na época de Jesus Cristo como judeu, ele também, na época em que ele haveria de ser morto, ele também festejou a festa da Páscoa. E diz a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 22, quando Jesus realizou a Páscoa do Senhor. Quero chamar a atenção que, biblicamente falando, a comemoração da Páscoa não tem nada a ver com o que se comemora hoje. Muito menos chocolate, ovo de chocolate, nem coelho, nem nenhuma dessas coisas. Eu acho interessante como o homem vem, ano após ano, tentando de alguma forma misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então, o versículo 8, Jesus disse, e mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Note que Jesus estava com os seus apóstolos, reunido com eles, e ele disse, deu instrução aos apóstolos, para que eles pudessem preparar todas as coisas, para que o próprio Jesus viesse a comemorar da Páscoa, ou comer da Páscoa, conforme o versículo. Então, curiosamente, a Páscoa não iniciou em Jesus. A Páscoa iniciou lá atrás, anos e anos e anos lá atrás, através da nação de Israel, conforme Moisés procedeu em tudo que foi feito lá no Egito, quando Deus tirou o povo dele lá do Egito. A Páscoa começou lá, e não em Jesus. E Jesus, como judeu, juntou os seus apóstolos, seus discípulos, e disse a eles que haveria de comer com eles. Então, repetindo o versículo 8, e mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Versículo 14, diz assim, e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, ou seja, com Jesus e os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ou seja, Jesus estava ali dizendo que ele iria comer a Páscoa e depois ele iria padecer. Versículo 16, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o, e partiu entre vós, e repartiu entre vós. Porque vos digo, que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Versículo 19, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo,
que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, Jesus, reunido com os discípulos, ele agora determina e fala claramente aos discípulos que na celebração da Páscoa, eles haveriam de tomar do pão, que simbolizava o corpo de Cristo, e tomar do cálice, que significa o sangue do Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, o Senhor Jesus estava estabelecendo, não mais propriamente como eles comemoravam a Páscoa. Hoje, a nossa Páscoa chama-se a Ceia do Senhor, ao qual nós realizamos apenas com os dois elementos, o pão e o vinho, ou cálice. A partir daí, Deus estabeleceu em Jesus Cristo que nós deveríamos proceder desta forma, para que nós viéssemos lembrar do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por todos nós. Queridos, notem algo muito interessante em todas essas duas cerimônias. A Páscoa, que foi comemorado lá no Egito, que tinha como sinal o sangue do Cordeiro para dar livramento à morte que entrou no Egito para matar os primogênitos. Vivemos agora o Cordeiro de Deus, que Jesus é chamado Cordeiro de Deus, que derrama o seu sangue para que através da morte de Jesus, do sangue de Jesus derramado ali naquela cruz do Calvário, nos dá livramento, semelhante ao livramento que Deus deu a Israel lá no Egito. Hoje, o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado para nos livrar também da morte, para que através do sangue de Jesus, a morte não tenha mais domínio sobre nós. E aí lembro-me do versículo mais conhecido do meio evangélico, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque através do sangue de Jesus Cristo, nós temos direito à vida eterna, conforme a palavra do Senhor nos garante em João 3,16, através do grande amor de Deus em enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e o seu sangue nos conceder, através do seu sangue, o perdão dos nossos pecados e a nossa vida eterna. Assim, Jesus substituiu a Páscoa que era feita lá na nação de Israel, para que nós pudéssemos agora fazer menção e lembrança da morte dele, do sangue dele derramado ali naquela cruz. Assim, o apóstolo João, mais adiante, Jesus já havia, a partir dali, da ceia, anunciado a sua morte. Veio então o momento em que ele estava no jardim do Getsêmani, intercedendo e orando, porque estava prestes a ser preso, maltratado, julgado, condenado e morrido na cruz do Calvário. Tudo isso aconteceu de uma forma que foi o maior evento da história da humanidade, que marcou a história da humanidade. Hoje, Jesus é lembrado nos quatro cantos desse planeta, através do seu grande sacrifício, quando ele morreu naquela cruz por nós. Daí então, a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, os apóstolos continuaram fazendo aquilo que Jesus disse que deveria ser feito. E aí o apóstolo João, mais adiante, lá escrito no primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 28, diz algo interessante. O apóstolo Paulo, agora ministrando essa Páscoa que hoje nós chamamos de Ceia do Senhor,
na igreja, lá no princípio da sua caminhada, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 28 de 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O apóstolo Paulo agora traz uma recomendação extremamente importante para nós nos nossos dias. Nós, ao celebrarmos a ceia do Senhor, fazendo memória do Senhor Jesus Cristo, precisamos de examinarmos a nós mesmos. Porque ele disse que se nós comermos e bebermos da ceia do Senhor indignamente, estaremos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Aí então, queridos, se torna algo muito mais importante, muito mais sério hoje, ao comemorarmos a Páscoa. Ao comemorarmos a Páscoa, que é a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo nos chama a atenção, chamou a atenção da igreja naquela época e chama a atenção nossa agora, de examinarmos a nós mesmos. E o que é examinarmos a nós mesmos? É nós olharmos para nós mesmos e fazermos algumas perguntas para nós mesmos. A minha vida reflete tudo isso que nós acabamos de ouvir? Hoje a minha vida reflete a importância do grande sacrifício de Jesus? Se Ele realmente está vivo, o que Ele requer de mim? Se Jesus Cristo realmente está vivo, o que Ele requer de mim e de cada um de vocês? Sou verdadeiramente um cristão? E hoje, mais do que nunca, no tempo que nós estamos vivendo hoje, o próprio Espírito Santo de Deus nos leva a uma reflexão mais profunda ainda. Se tudo isso que Jesus fez surtiu efeito na minha e na sua vida, será que eu sou verdadeiramente cristão? Será que tenho vivido uma vida condizente com todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Será que tudo o que aconteceu com Jesus, por amor a cada um de nós, essas coisas surtiram o efeito de eu ter uma vida correta diante do Senhor? Quando o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amados, nós precisamos fazer uma reflexão conosco e vermos o que o Senhor representa para nós hoje em dia. Os ensinamentos dele, o sacrifício de Jesus, toda a sua dor, cada gota do seu sangue. Será que nós temos dado a devida importância a tudo isso? Ou temos vivido de qualquer jeito? Como é que está o nosso coração em relação a Deus, ao temor que devemos a Ele? Como é que está o nosso coração em relação uns aos outros? Como é que está o nosso coração? Ele tem sido assim um coração sensível à ação do Espírito Santo de Deus? Nós temos praticado a palavra do Senhor? Ou será que temos vivido assim de uma forma que esquecemos, colocamos de lado a palavra do Senhor e vivido a nossa própria vida? Examinar a nós mesmos. Examinar a nós mesmos significa reconhecer aonde temos caído. Significa que nós precisamos corrigir a nossa vida. Que nós não podemos anunciar que somos cristãos, que somos crentes ou que somos evangélicos e temos uma vida totalmente contrária aos mandamentos dele. Examinar a nós mesmos significa colocar nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Porque existe algo, amados, na palavra do Senhor que é inegociável, e uma delas é essa: o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, derramou seu sangue por nós, não para que nós venhamos a viver segundo o nosso próprio interesse, mas venhamos a viver segundo os mandamentos dele, a palavra dele, e precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. Será que as pessoas que nos veem como pessoas verdadeiramente cristãs? Será que as pessoas dão bom testemunho ao nosso respeito?
Será que Deus tem se agradado com a nossa vida que temos vivido? Será que temos praticado o amor que Ele disse que nós deveríamos praticar? Amar o nosso próximo? Jesus disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se nos amarmos uns aos outros. Então, queridos, agora mesmo, para nós participarmos do corpo do Senhor e do cálice do Senhor, é necessário nós fazermos isso. Uma reflexão, examinando a nós mesmos. E tenha certeza de uma coisa, os olhos do Senhor estão sobre nós. E todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, arrependidos, todas as vezes que nós confessamos a Ele os nossos erros, os nossos pecados, a mão do Senhor está estendida para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas um detalhe do perdão de Deus, Ele só tem ação sobre nossa vida quando nós fazemos essa reflexão, examinamos a nós mesmos e achamos o lugar de arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude. Largar a mão de fazer as coisas erradas e praticar o bem, fazer aquilo que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer, negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao nosso Mestre, Senhor Jesus. E não com pesar, mas com alegria, porque estaríamos agradando aquele que deu a vida por nós. Então, nesse momento, antes de nós tomarmos da ceia, é necessário que haja essa pequena reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba-se desse cálice. Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele, nos leve a essa reflexão, para que a partir de agora, todos nós possamos tomar da ceia do Senhor